Você sabia que certos estímulos podem desencadear crises em pessoas com condições como autismo e TEA? Vamos entender isso juntos? Eu sou Anita Queiroz, sou neuropsicopedagoga e me siga para saber mais sobre autismo. Anita, em relação a esses estímulos, quais gatilhos, né? Eu sei que variam de pessoa para pessoa, mas você poderia especificar, citar exemplos de como que esses impactos no ambiente podem causar essas crises na pessoa com autismo, no TEA? Uma coisa que tem que se observar principalmente no comportamento de quem lida com quem tem autismo, por exemplo. Gritos. Uma pessoa que grita muito com a criança autista, ela pode aumentar mais ainda a crise dela, né? E ter, como diz, esse gatilho aí para surgir, inclusive, uma crise de autolesão, né? E outras coisas mais sérias. Quando a gente fala de outras coisas, vou dar um exemplo aqui de luzes coloridas, que tem pessoas que gostam, às vezes, de apagar a luz e colocar brinquedos sonoros com aquelas luzes coloridas. Então, tem crianças que, por exemplo, que pode apresentar convulsão, é um risco muito grande dela convulsionar por causa dessas luzes, desses brinquedos, tanto sonoros, principalmente como as luzes. E que outros estímulos, assim, em relação ao ambiente, em relação à estrutura da sala, próprio comportamento de quem lida direto com a criança, seja o professor, o cuidador, os pais, você acha importante ressaltar aqui como um alerta? Eu acho que o principal é o profissional, por exemplo, que não passa confiança pro aluno, né? O aluno autista, por exemplo, ele precisa confiar em quem está cuidando dele, porque senão ele vai desencadear ali um medo permanente. Outros fatores são mobiliários, por exemplo, de uma sala de aula, que você não pode ficar mudando de lugar todo dia. Então, a criança ela não compreende isso, essa mudança brusca de todo dia. Perfume, cheiro muito forte. Tem criança que não aceita mudança de cores, por exemplo. Então, a gente sabe que as crianças são muito rígidas, né? Muitas delas são muito rígidas nesses comportamentos, e essas mudanças elas têm que ser feitas assim gradativamente, com muito cuidado, para você não ter um atraso e ter que voltar, começar tudo do zero a trabalhar com essa criança. Então, o principal que eu falo é a confiança. O cuidador, o professor, o monitor, seja quem esteja lidando com essa criança, tem que passar uma confiança, né? A criança tem que confiar nessa pessoa para saber que ela vai estar sempre bem cuidada, que não vai aparecer uma coisa assim repentinamente para ela entrar em crise. Ou seja, a gente volta para aquela velha história sobre o planejamento curricular para esse aluno, que tudo tem que ser pensado de forma específica e individual, porque o que serve para um aluno, para um outro, de repente, não vai afetar, não vai desencadear uma crise. Uma rotina estruturada, pensada para aquele aluno, para cada aluno de forma individual, não é isso? Exatamente, é aquilo que a gente fala, né? O trabalho ele tem que ser contínuo e respeitar a individualidade de cada um. Nenhum autista é igual ao outro, então o planejamento de um também às vezes não serve para o outro, e é por isso que tem que ser trabalhado isso, essa rotina com planejamento, com cuidado, estabelecendo limites, principalmente com outras pessoas, né? A gente fala assim, às vezes tem o professor que está ali lidando, tem aquela rotina, mas aí tem o colega do lado que já chega de uma vez na sala de aula, abre a porta, não bate, já tem um outro lá que não pode ver o seu aluno fazendo às vezes uma coisa que o professor dele permita que ele faça, mas aí já vem um outro vamos dizer assim, se intrometendo nessa atividade e gritando com esse aluno, chamando a atenção, e isso não é legal, porque o aluno ele acaba perdendo a confiança também em quem está ao seu redor. Então, um ponto fundamental dessa nossa conversa também seria, eu acredito, que é conhecer cada aluno antes de planejar as atividades, porque aquela luz que para uns vão acalmar, para outros vão desencadear crise, não é isso? Exatamente.
Prestar atenção nos estímulos ao nosso redor é uma forma de cuidar. Encerramos esse vídeo por aqui. Deixe seu comentário e te vejo no próximo encontro. Curta para saber mais e compartilhe esse vídeo.